te busco, toda hora espero em ti, revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Vou seguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Bom dia, igreja. Bom dia, queridos. Aleluia. O Senhor, Ele é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Que nessa manhã você continue com espírito de adoração. Porque independente das lutas, independente das provações, que você possa romper em fé. Aleluia. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé.
ser pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. E a cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. meu coração. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respiro.
sondas meu coração, diz que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, e quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Meus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó teu Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, e quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. E os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. E os teus olhos sobre mim me enchem da tua Maravilha! Transforme o mundo com a alegria de Jesus. Esse é o tema da nossa campanha de missões que está caminhando aí para o seu encerramento. Queria te desafiar a você separar aí nesse momento a sua oferta especificamente para a Junta de Missões Mundiais. Nós já chegamos a quase 70% da nossa oferta. E eu queria te desafiar para que nesse final de semana, até o término do mês, a gente consiga bater esse alvo e superar em nome de Jesus. Mas também esse é o momento em que você vai entregar o seu dízimo. Você que é um servo fiel, Deus seja louvado pela sua vida, porque todo esse trabalho que essa igreja tem desenvolvido ao longo da sua história, o trabalho missionário que essa igreja exerce não só no Brasil, mas fora do Brasil, é por meio da tua fidelidade, do teu dízimo e da tua oferta. Então, eu queria também te desafiar agora, o número da conta da igreja está sendo projetado aqui. Com fé, a Bíblia nos fala, Deus nos orienta que nós devemos fazer isso com alegria. Então, em nome de Jesus, com toda a alegria, sinceridade, muito mais do que uma transferência bancária em cima de um valor monetário, faça isso com gratidão, com amor no coração, reconhecendo que o que você tem foi Ele que te deu, e por conta disso você vai contribuir no avanço missionário dessa igreja, não só aqui, mas no Brasil e fora do Brasil. Eu queria também aproveitar nesse momento e deixar aqui um aviso. Nós estamos também com a campanha aí das cestas básicas. Por favor, querido, entre nessa campanha, traga aqui na igreja uma cesta básica, ou então deposite aí também e só faça uma distinção no e-mail que você vai mandar aqui para a igreja, dizendo, olha, valor X é para a cesta básica, valor Y é para a junta de missões, e esse outro valor aqui é para o meu dízimo. Faça isso e mande um e-mail
para a nossa igreja com essas discriminações. Eu também gostaria agora de encerrar esse nosso momento de dízimo, oferta e avisos, pedir a você também que você faça parte da nossa campanha dos 1000 inscritos no Face, no WhatsApp, no YouTube, no nosso canal do YouTube. Você vai lá, se inscreve. Se você já se inscreveu, passe essa mensagem adiante. Vamos chegar aos 1000 inscritos. Já chegamos aí a quase 500 e nossa meta é chegar aos 1000 para que a gente possa trabalhar com outras plataformas e com o celular, com o smartphone, através do YouTube. Então, entre nessa campanha, fale com o seu vizinho, com o seu colega de trabalho, e vamos chegar aos 1000 inscritos, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Quero ser um discípulo Que a graça e a paz do nosso bom Deus esteja com todos vocês. Bom dia a todos. É sempre um grande desafio trazer a palavra do Senhor e principalmente um grande desafio pregar olhando para a câmera, sem ter as expressões de vocês, sem ter o glória a Deus, os risos, né? É um desafio, mas que tudo seja feito para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Na manhã desse domingo, nós iremos refletir acerca da grande comissão, né? O momento em que Jesus reúne os seus discípulos e os comissiona a pregar o evangelho dele. E o texto que nós usaremos como base é o de Mateus, capítulo 28, versículos 16 a 20. Mateus 28, 16 a 20. Que diz assim a palavra do Senhor, conforme a versão que eu tenho em mãos, é a Nova Versão Internacional. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e lhe disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos séculos.
Pai, diante de nós está a Tua palavra, diante de nós, ó Pai, está a Tua ordenança, ó Pai, para a igreja. Que em nome de Jesus, o Senhor possa, ó Deus, através dessa transmissão, atingir solos férteis, ó Deus, solos onde essa mensagem vai chegar, vai criar um entendimento e vai nos, ó Deus, constranger a praticar a Tua palavra e ser cada vez mais, ó Pai, parecido com o Senhor. Em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus, ó Pai, toma de conta a nossa nação, toma conta da nossa igreja, dos nossos membros e de todas as pessoas que estão assistindo e prestando culto também, ó Pai, ao Senhor nesse momento. É em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. O cristianismo, ele não se encerra na sexta-feira da paixão. O cristianismo, ele não se encerra com a morte de Cristo. Muito pelo contrário. O cristianismo, ele abre fronteiras através da ressurreição de Cristo no domingo. Jesus, ele vence a morte. Jesus morre, ressuscita e mostra para todos a sua autoridade, o seu poder, inclusive sobre a morte. As mulheres que sustentaram o ministério de Jesus ao longo dos tempos são as últimas a saírem dos pés da cruz no momento da crucificação de Cristo. E essas mesmas mulheres, elas são as primeiras a avistar o túmulo vazio. E elas então recebem uma visita angelical e elas ficam sabendo da ressurreição. E então elas partem para contar essa novidade, essa boa nova aos discípulos. No próprio caminho, no meio do caminho, Cristo aparece para elas. E então Jesus faz a sua primeira comissão e diz àquelas mulheres: olha, vai lá e diga aos discípulos que eu estou vivo. E assim então elas o fazem. Jesus dá uma ordem: saiam de onde vocês estão e vão lá para um monte onde nós conversaremos e onde acontece exatamente o fato que nós acabamos de ler no texto de Mateus 28, versículos 16 a 20. Jesus, perante os seus discípulos, transmite o que nós conhecemos como a grande comissão, a grande ordem de Jesus. Jesus deixa duas ordenanças para a igreja. Uma é a ceia e a outra é o batismo. E o batismo acontece através da nossa ida, do nosso investimento em fazer discípulos, né? E depois desse episódio, e depois de ter aparecido algumas vezes em público, Jesus sobe aos céus. E então, a partir daí, o Evangelho de Cristo começa a ganhar uma proporção, uma força exponencial, né? Isso graças, primeiramente, à descida do Espírito Santo. Nós podemos confirmar lá em Atos, no capítulo 2, o povo sendo, né, instrumentos e de acordo com a soberania e o poder de Deus, e sendo usados pelo poder do Espírito Santo. Eles falam em línguas, eles transmitem a palavra do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E nós sabemos também que o Evangelho ele ganha uma proporção graças ao entendimento que o povo tem da grande comissão. E isso é muito importante. Entender o que significa a grande comissão. E além de entender, internalizar e praticar a grande comissão.
para isso, nós precisamos, então, demistificar alguns erros de interpretação. O primeiro erro de interpretação, quando nós olhamos para o texto de Mateus 28, os versículos 16 a 20, é que tem gente que acha que fazer discípulos é ir para um lugar diferente do seu. Ser missionário é sair da sua localidade e ir para o exterior, ir para o estrangeiro, ou até mesmo ir para uma outra cidade no seu país, mas que não a sua. Existem muitas pessoas que ainda acreditam nisso, que ser missionário é sair do seu lugar. Existem muitas igrejas, inclusive, que pregam isso, que fazer missões, que cumprir a grande comissão de Cristo, é sair do seu habitat natural. E todos nós sabemos que missões começam dentro da nossa própria casa. Missões começam dentro do nosso próprio lar. Missões começam com as pessoas que estão em nossa volta. A ordem de Jesus não é ir. A ordem de Jesus é fazer discípulos. Uma tradução mais próxima do original já fez a correção do verbo. Quando nós lemos, portanto, vão, portanto, ide, na verdade, o mais próximo do original é, portanto, quando vocês estiverem indo, enquanto vocês estiverem caminhando, enquanto vocês estiverem andando, façam discípulos, batizem e ensinem os meus mandamentos. Viver, então, aqui é a condição. Fazer discípulos é que é a missão. Não precisamos ir. Não precisamos sair de um lugar e ir para um outro. A ordem não é vá, a ordem é faça discípulos. Enquanto vocês vão para suas faculdades, no caminho da sua igreja, no caminho do seu trabalho, no caminho da sua casa, enquanto vocês estiverem transitando no mundo, façam discípulos. Essa é a ordem de Cristo. Enquanto vocês estiverem vivendo aqui, façam discípulos. Batize e ensine. Esse é o primeiro erro de interpretação. Nós precisamos entender que nós não precisamos sair para um lugar para cumprir a grande comissão de Cristo. O segundo erro de interpretação é que tem gente que acha que fazer missões é apenas anunciar, é apenas falar um versículo, falar do amor de Jesus, transmitir uma palavra. E, queridos, perceba que existe uma importância na nossa fala, existe uma importância no nosso discurso, existe uma importância no anunciar Cristo. Ok? Só que não fica somente nisso, não para aí. Fazer missões, cumprir a grande comissão de Cristo em nossa vida, não é apenas pegar um microfone e ir a uma praça pública, falar e depois ir embora. Fazer missões e cumprir a grande comissão de Cristo na nossa vida vai além disso. É batizar, é ensinar e é confiar que Jesus está conosco até a consumação dos séculos. Tiago, no livro de Tiago faz uma pergunta, né? Você sabe quem é Jesus? E o próprio Tiago responde. Ele diz, ora, até o diabo sabe quem é Jesus. Até o diabo sabe da sua autoridade. Até o diabo sabe do seu poder. Uma coisa é a gente saber no sentido de conhecer. Outra coisa é a gente guardar os seus mandamentos. E isso faz uma grande diferença. A palavra do Senhor fala que naquele dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Percebam
que naquele dia há de chegar um dia que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Enquanto esse dia não chega, existem pessoas que no nosso tempo dobram os seus joelhos, confessam Jesus Cristo como o seu único e suficiente Salvador. Então, quer dizer de forma inconsciente que existem pessoas que não se dobram à autoridade de Jesus. Existem pessoas que não confessam Jesus Cristo como Senhor. Existem pessoas que sabem da Bíblia, que conhecem a Bíblia, que sabem versículos da Bíblia de cor e salteado, mas são pessoas que não são quebrantadas, não têm a capacidade de se ajoelhar e se quebrantar na presença do Senhor. Não têm capacidade de reconhecer os seus erros, não têm capacidade de pedir perdão, não têm capacidade de chorar amargamente por um erro. E a gente faz discípulos, queridos, com a vida. A gente faz discípulos com a nossa existência. Fazer discípulos não é apenas informar, não é apenas uma teoria, não é no campo do seu intelecto, mas é batizar e ensinar. Entender a grande comissão de Cristo para a nossa vida implica em aceitar algumas verdades supremas. A saber, a primeira delas é que nós somos o método de Deus para levar a mensagem. Nós somos o método de Deus para levar a mensagem. Percebam que a ordem é: enquanto vocês estiverem indo, façam discípulos. O método somos nós. Deus, ele poderia ter confiado essa missão aos anjos, né? Inclusive, há registros bíblicos de que os anjos sentem ciúmes da humanidade. Os anjos, eles são mensageiros de Deus. E por diversas vezes, Deus usou os anjos para transmitir uma mensagem dele para com a humanidade. Ou seja, essa missão de anunciar a grande comissão e de anunciar o evangelho de Jesus Cristo poderia muito bem ser dada aos anjos. Só que Deus confiou essa missão aos seres humanos. Deus, ele poderia muito bem ter confiado ou ter ficado com essa missão com o próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu, ressuscitou e ele continuaria aqui na terra. E vez ou outra ele daria um seu pronunciamento oficial. Ele não precisaria, então, ascender aos céus e confiar na humanidade para que a gente tivesse a garantia da propagação do evangelho dele. Ele mesmo poderia ficar aqui. Mas não, ele sobe aos céus e determina, dá uma ordem, uma ordenança. Façam discípulos, e está em nós essa confiança. Jesus, ele poderia muito bem usar os animais, como foi usado no Antigo Testamento. A burra de Balaão falou. Na ausência dos homens, Deus poderia usar a natureza para pregar o evangelho. Deus poderia usar os animais, as aves dos céus, os ventos, os mares, os peixes, sei lá, qualquer outra coisa que não o ser humano. Mas o Senhor confiou em nós essa missão de levar o evangelho. Então nós somos o método de Deus para levar a mensagem do evangelho para o povo. Segunda verdade suprema que nós encontramos no texto da grande comissão é que qual é o tempo de levar a mensagem do evangelho? O tempo é agora. O tempo é este presente. Cada geração transmite o evangelho para a sua própria geração. Isso faz com que nós tenhamos uma garantia de que a próxima geração vai ser conhecedora do evangelho. Se uma geração pecar nesse sentido, a próxima geração fica sem o conhecimento do evangelho. Então perceba o tamanha responsabilidade nossa. Qual é o tempo de pregar o evangelho? Esse tempo.
agora. Eu me recordo que quando eu recebi esse chamado da parte de Deus para entrar no seminário, eu tinha por volta de 24 anos, 25 anos, e não tinha nenhuma faculdade ainda, já era servidor público, mas não tinha nenhuma graduação. E eu lembro que um dos membros da igreja, com essa idade também, ele deveria ter 24 anos, igual eu tinha, ele chegou para mim e disse: olha, mas por que você vai para o seminário agora? Por que você não faz uma outra graduação? Por que você não faz direito? Você faz engenharia? Você pode investir sua vida aí, ganhar dinheiro, e quando você se aposentar, você faz teologia e segue seu chamado pastoral. E eu confesso aos irmãos que eu fui para casa pensando nisso. Eu digo: poxa, realmente, por que eu não invisto aqui na minha família, no meu crescimento pessoal, e deixo esse negócio de teologia para depois? Só que um vocacionado de Deus, ele é caçado por Deus. Por mais que você tente fugir, ele te resgata. É o que aconteceu com Jonas. Você quer ir para um lugar e Deus te manda para outro. Deus usa e move céus e terras por um vocacionado dele. E eu entendi então que o tempo da transmissão, da mensagem do Evangelho era agora. Era nesse presente momento. E então entrei de cabeça nesse negócio. A transmissão do Evangelho é para agora, é para a nossa geração. Alguém disse que no tempo que eu estava aguardando o nascimento do Elion, alguém me disse aqui na igreja, não sei quem foi, que eu iria aprender com meu filho. Além de ensinar, eu iria aprender com meu filho. E eu coaduno com esse pensamento. Meu filho está com 2 meses de vida apenas. E eu já tenho aprendido muito com ele. E uma das coisas que eu aprendi é que eu sou exemplo para ele. Não adianta ter um discurso na igreja e fazer outro em casa. Não adianta dizer algo, pregar algo, alimentar as pessoas de uma teoria e não cumprir minha missão dentro de casa. Eu sou o principal exemplo para o meu filho. Dentro de casa, ele vai aprender a respeitar os mais velhos, ele vai aprender a esperar, ele vai aprender a entender quando é hora de receber um não ou um sim. E tudo que eu fizer, eu tenho certeza que vai ser um reflexo para o meu filho. E então eu tenho todas as noites pensado nisso e refletido que o meu comportamento, ele precisa ser alterado em muitas coisas. Muitas coisas eu ainda preciso melhorar. Talvez não por mim sozinho, talvez não pela Patrícia, mas agora por causa de uma vida que depende de nós. Ele precisa, aprender. E aprender essas práticas de casa é transmissão do Evangelho. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele não é teoria, ele é prática, ele é amor, ele é mansidão, ele é paciência, ele é longanimidade, ele é temperança, ele é domínio próprio. Então, todos esses frutos do Espírito, uma vez praticado, existe aí a transmissão do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Todas as vezes que a gente mata a nossa natureza em prol de algo maior, que é a natureza de Cristo em nós, nós estamos cumprindo o ID de Jesus, nós estamos cumprindo a grande comissão de Jesus. Em Filipenses 4:8, Paulo vai falar o seguinte: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Muitas coisas que a gente alimenta dentro da nossa casa precisa ser retirado para que a palavra de Deus, para que o Evangelho de Jesus Cristo entre. Nossos pensamentos, nossa honestidade, nossa pureza, nossa amabilidade, nossa boa fama, nossa virtude precisa ser repensada. E se houver louvor, nisso nós deveremos pensar e meditar com mais frequência.
Terceira verdade suprema que nós encontramos no texto da Grande Comissão. Primeira é que nós somos o método de Deus. Segunda, o tempo é agora. E terceira, não envolve apenas parte da igreja, mas sim o todo. Cumprir a grande comissão não é para uma parte da igreja. Cumprir a grande comissão de Cristo não é apenas para os pastores da igreja. Cumprir a grande comissão de Cristo não é uma ordem apenas para os diáconos, para os líderes, para o ministério de música. Cumprir a grande comissão de Cristo é uma ordem para todos, para toda a igreja. Em 1974 aconteceu um pacto na cidade de Lausanne, na Suíça. Esse pacto ficou conhecido como Pacto de Lausanne. Esse evento conseguiu reunir mais de 150 nações diferentes. Foi um registro, um marco histórico para as igrejas evangélicas do mundo. E nesse pacto, uma frase resumiu tudo o que aconteceu naquele lugar, que é a seguinte: o evangelho todo, para o homem todo, para todos os homens. Eu vou repetir. O evangelho todo, para o homem todo, para todos os homens. Essa é a missão integral da igreja. Pensar no evangelho todo, não só em partes dele, como nós podemos perceber algumas denominações usando de parte do evangelho para pregar uma mensagem, parte do evangelho para ratificar, confirmar a tal da teologia da prosperidade, parte do evangelho para poder ter uma autoridade sobre as demais pessoas. Não, a missão integral da igreja é pensar no evangelho todo, não só em partes. Pensar no homem todo, no homem completo, não só no espírito, não só no corpo, não só na mente, né? Mas sim pensar no homem como um todo, não só alimentá-lo de forma espiritual, e dizer assim, vai embora. Gente que não tem o que comer em casa, gente que não tem com que alimentar os seus filhos. A igreja ela precisa pensar no corpo do homem também, não só no seu espírito, no alimento do corpo. É por isso que nós estamos com essa campanha aí arrecadando cestas básicas, para poder levar um pouco de comida para essas pessoas que estão passando dificuldade nesse período de pandemia. É por isso que nós estamos arrecadando sabão em pó, para poder ajudar na missão Cristolândia DF, né? Outras igrejas estão mobilizadas para entrar com outro item, a nossa igreja ficou com o sabão em pó. E não só pensar na sua mente, né? Tem igreja que investe demais no coach, no emocional, na mente, na movimentação humana, no sentido da sua autoestima, né? Investe muito isso, esquece de alimentar espiritualmente, esquece de alimentar o corpo e fica focado na mente. O evangelho é para o homem todo, né? Espírito, corpo e mente. O evangelho é para todos os homens, não só aqueles em que nós decidimos investir, né? Mas sim para todos os homens. Mas como se utilizar do evangelho todo para o homem todo e para todos os homens? Essa é a grande pergunta. Qual a estrutura que eu tenho? Qual suporte eu vou ter? Qual logística eu tenho para poder pregar o evangelho todo para o homem todo e para todos os homens? E a resposta está no versículo 18 que nós acabamos de ler. Então Jesus se aproximou dele e disse: portanto, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. A condição básica para nós sairmos do nosso habitat é que o Deus Todo-Poderoso,
aquele que acabou de vencer a morte, diz que em virtude desse poder, mediante a autoridade que existe nele, nós somos desafiados a levar o Evangelho. É na autoridade do Senhor Jesus Cristo. Não é a minha força, não é a minha capacidade intelectual, não é a minha logística, não são as pessoas que podem me ajudar, mas sim a autoridade que há no nome de Jesus. E isso me comissiona a pregar o Evangelho, né? Todos os que escutam a voz de Jesus se curvam diante da sua autoridade, assim deve ser. Por causa da autoridade dele, do poder dele, nós devemos transmitir o Evangelho de Jesus Cristo. Indo, portanto, devemos fazer discípulos no nosso caminhar, no nosso andar, onde quer que você vá, inclusive nas suas férias, nos seus passeios, nas suas viagens, vocês devem levar o Evangelho de Jesus. O cerne da grande comissão é fazer discípulos. O cerne de todo cristão deverá, ou deveria, pelo menos, ser o fazer discípulos. Quantos discípulos para o Senhor Jesus Cristo você já fez? Você certamente foi alcançado por alguém, ou de repente numa igreja, ou de repente alguém investiu na sua vida. E quantas vidas foram alcançadas através da sua vida? Essa é uma pergunta que fica para reflexão. Precisamos entender que nós fazemos discípulos, nós não fazemos fãs, nós não fazemos admiradores, nós não fazemos ouvintes, nós não fazemos simpatizantes, nós fazemos discípulos de Cristo. Cada um de vocês é um discípulo de Cristo, comissionado pela autoridade dele a transmitir o Evangelho, a batizar e a ensinar a guardar todas as suas obras, todos os seus feitos. Evangelizar, querido, é um princípio da grande comissão. Fazer missões é um princípio da grande comissão. A grande comissão de forma completa é evangelizar, fazer missões, fazer discípulos, batizar, ensinar e confiar no Senhor, que Ele estará conosco por todo o tempo, até a consumação dos séculos. Essa é a grande comissão de forma completa. E qual o alcance da grande comissão? Todas as nações. Então é aí que começa a entrar a preocupação do ir, do sair do seu lugar e ir para o outro, porque o alcance do Evangelho deve ser para todas as nações. Existem ainda muitas tribos indígenas que não conhecem o Evangelho, existem muitos povos ativos aí que não conhecem a palavra de Jesus Cristo. Então nós precisamos ir em todas as nações, pregar o Evangelho, fazer discípulos, batizar, ensinar e confiar no Senhor. E nós precisamos ensinar a guardar o quê? Guardar o que Jesus nos ordenou. Ensinar de forma completa, não ensinar de forma seletiva o que eu quero que ele aprenda, não ensinar de forma decorativa apenas. Quantos versículos você conhece de cor? O que é que está lá em João 3,16? Quais as ordenanças de Cristo? Né? Perguntas com respostas automáticas. Além desse conhecimento teórico, nós precisamos ter um conhecimento prático de quem é Jesus. O que é que ele fez na sua vida? Quem é Jesus para você? O que ele significa para você? Por que você o serve? Né? São perguntas que ficam para reflexão também. Comunicar somente não é ensinar. Imagine se os professores entrassem em sala de aula e colocassem o conteúdo e saíssem. E assim, se vire, aprenda, eu comuniquei, ensinei. Não, mas ensinar é um desafio. Você vai ter que, muitas vezes, pegar na mão do seu aluno e escrever junto com ele.
você vai ter que muitas vezes apagar e reescrever aquilo que foi escrito de forma errada. Você vai ter que ter paciência para ensinar quantas vezes forem necessárias. Você vai ter que aplicar provas de conhecimento. Você vai ter que ter recursos, né, como caderno, como livro. Ensinar é um desafio. Ensinar é algo mais complexo do que simplesmente comunicar, verbalizar. Jesus te ama, tal. Não estou dizendo que isso é errado, entendam. Não parem e digam agora, o pastor Elton falou que eu vou parar de falar. Não, falem. Mas entendam que cumprir a grande comissão de Cristo é ir além da comunicação. Nós entendemos que a palavra tem poder. E Jesus, quando Ele quer, através do Espírito Santo, restaurar alguém, com um simples bilhete que você deixa na Bíblia, deixa no livro, deixa no caderno, deixa no bornal, deixa na carteira, o Senhor assim o faz também. Mas esse não é o método principal. O método principal é seguir toda a comissão. Entendendo que a palavra diz que vós sois discípulos se fizeres o que eu vos mando. Nós não podemos dizer que somos discípulos de Cristo se não cumprimos a sua grande comissão. Ser discípulo é agir com justiça. Por que eu devo cumprir, então, a grande comissão? Primeiro, porque a autoridade é de Jesus. A autoridade de Jesus, ela caminha conosco. Porque o Senhor está conosco até a consumação dos séculos. E por causa da ordem dele, que é ordem dele. Ele reuniu seus 11 discípulos e deu essa ordem. E eles cumpriram com tamanha eficiência que chegaram a números surpreendentes, números exponenciais, pregações que alcançavam 3.000 pessoas, 5.000 pessoas. E o evangelho saiu daquela região e alcançou o mundo. Alcançou, inclusive, a barreira do tempo e a barreira geográfica, do espaço e do tempo. Mais de 2.000 anos foi dada essa ordenança. E essa ordem chegou até a nossa geração. Existe um filme chamado A Lista de Schindler, que nos transmite o sentimento que cada cristão deve ter. O filme fala que, lá no final, do filme, o grande empresário, detentor de uma boa fortuna, ele começa a salvar os judeus da morte, começa a comprar os judeus para ser seus funcionários. E então chega um momento do filme que ele olha para o carro e ele começa a chorar desesperadamente. E ele diz: quantas vidas eu poderia ter salvo se eu tivesse vendido esse carro? E então ele olha para um bottom de ouro que existe no seu terno e ele diz: nossa, quantas vidas eu poderia ter alcançado se eu tivesse vendido esse bottom? E ele começa a ser aconselhado pelos outros, consolado pelos outros: olha, você salvou muitas vidas. Parabéns por isso tudo, parabéns pelo seu coração. Mas ele fica inconformado, chorando porque ele sabia que poderia alcançar mais 10, mais 20, mais 30 vidas. Esse é o sentimento que nós devemos ter. Quantas vidas já passou por nós e foram perdidas porque a gente não deu a atenção devida? Quantas vidas ainda estão em nosso meio e carecem de um investimento da nossa parte? E quando eu falo investimento, não é só dinheiro não, querido. Você não precisa sair daí vendendo seus bens não, vendendo seu conforto, seu carro não. Investimento de tempo. A grande comissão é ir, enquanto vocês estiverem indo, fazer discípulo, batizar, ensinar e confiar no Senhor. É isso. Quantas vidas ficam ali no falar, no comunicar apenas? Não teve um investimento do ensinar, não teve a parte do batizar. Quantas vidas estão carecendo de um investimento nosso?
quantas vidas Deus nos confiou e estão perecendo por não entendermos o nosso chamado e não entendermos a grande comissão do Senhor Jesus Cristo para a nossa vida. Que essa palavra ela possa encontrar um lugar especial no seu coração e que, além de encontrar um lugar, através dessa palavra e através do Espírito Santo de Deus, você possa ser desafiado a cumprir a grande comissão de Cristo, conforme o texto nos orienta e conforme é a ordem do nosso Senhor Jesus Cristo para nós. Que Deus nos abençoe, permaneça conosco nesse mesmo canal. Nós teremos logo mais às 10h15 a nossa EBD e à noite teremos o nosso culto de celebração. Não esqueça de compartilhar o nosso link com o máximo de pessoas, para que eles possam ouvir as nossas mensagens, para que eles possam serem alimentados pela palavra de Deus. Que Deus nos abençoe e um ótimo domingo a todos. Hoje